Sobre Filipão, sobre esse mau humor aí, né, que é acusado por muitos aí. Eu me lembro, Cláudio, quando do Filipão vir para o Atlético, sair lá do Atlético Paranaense, eu me lembro de ter ouvido o seguinte, falar, o Filipão tá bem lá no Atlético Paranaense e tal, mas ele quer voltar para as 4 linhas. Ele quer voltar para as 4 linhas, ele quer voltar para o campo, ele quer voltar lá para baixo. Filipão, quando você volta lá para baixo, o campo, a torcida vem no pacote. Uma coisa é você ser Rodrigo Caetano, tá lá nos bastidores, você ser um diretor de futebol, você tá ali na comissão técnica, mas quando você vem para a beirada do campo para ser treinador, e eu me lembro de ter ouvido isso, que o Filipão era um desejo dele, a torcida vem junto, a torcida vem no pacote, a torcida do Atlético sabe de bola também. O mau humor na entrevista tá ficando chato, porque a gente já fica esperando, Cláudio, normalmente é você a primeira pergunta. É o primeiro a tomar a gente fica naquela expectativa que você fala Filipão, fala, ih, lá vem uma porrada. Porque você, brilhante jornalista que pergunta muito bem, e vem com uma pergunta muitas vezes, que é a pergunta de nós na cabine, do torcedor que está saindo do estádio, ou que está em casa, ou que está no carro, ou que está na estrada. Ele está respondendo a esse torcedor. E se o Atlético perde ou não faz uma boa partida, como foi contra o América, a porrada vem uma resposta mais áspera. E é com você, que é da Itatiaia, e muitas vezes com colegas nossos também, do interior, que estão fazendo também o seu trabalho. Não fica legal, né? Esse mau humor, esse jeito de tratar os nossos jornalistas não fica legal. E extrapolou um pouco, que foi para a torcida, né? Que ele teve esse desentendimento de torcida. Filipão, né, já tem muitos anos aí, muita experiência no futebol, às vezes a paciência é difícil encontrar, mas, Filipão, é assim para todo mundo, é assim para a gente, no dia a dia, na vida, cada um na sua profissão, o bancário, o dentista, o marceneiro. É a profissão de todo mundo, a gente tem que ter, né, um pouco de paciência. Então, eu acho que ele tem que rever isso, alguém tem que falar com ele, porque quando ele volta para ser treinador, para ir para o campo, vem o pacote. Ele até se sai muito bem, às vezes, quando ele fala, Filipão, estavam pedindo ali atrás do gol o fulano. Eu não escuto. Essa hora eu não escuto, eu não escuto, porque eu tenho um problema. Eu não escuto. Continua com essa desculpa, Filipão. Finge, talvez que você não esteja ouvindo, mas é importante tratar o pessoal melhor, porque às vezes a entrevista fica meio sem pé nem cabeça. Eu me lembro de um jogo, e já vou encerrar aqui, que eu estou falando muito, Atlético e Grêmio. O Cláudio Rezende não estava nesse jogo. Você estava de férias? Não, estava sem voz naquele momento. Estava sem voz, acontece de vez em quando com a gente. De vez em quando. E foi o Rubem Júnior comigo lá na arena do Grêmio lá. Primeira pergunta, Rubem Júnior, Rádio Tatiaia. Filipão, o Atlético de novo não vence, como é que está essa pressão que a primeira vitória ainda não aconteceu? Resposta do Filipão. Que pressão? Que pressão? Quer dizer, devolvendo praticamente com outra pergunta e tal. Existe sim uma pressão, Panzi. Se você está num time grande igual o Atlético, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas sem vencer, tem uma pressão. Lógico. Sim, né? Então, assim, mas eu não sou daqueles que está pedindo a cabeça do Filipão, que tem que trocar agora. Eu não posso fazer isso nesse momento ainda. Eu só acho que o Atlético tem que melhorar e ele é diretamente responsável a isso, né? E como não é minha função também tirar ou não o Filipão, eu sigo a minha vida aqui. Mas o que eu vejo, eu falo, eu emito a minha opinião na Itatiaia, emito a minha opinião nas minhas redes sociais e no momento o Atlético não encaixou.